O encontro 7, irmão João, lá da Bahia. Gente boa, tá sempre com a gente, nunca falta. É Juirá, querido. Entendido de gravação, tá vendo? Umas dicas boas, não tem pra... Oi, pastor, bom dia, feliz sábado. Sim, ó, eu não tô conseguindo entrar. Ainda no Zoom? Eu não tô conseguindo entrar. Você pode mandar para mim um link, alguma coisa? Muito bem, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos aí mais no encontro, nessa ocasião, nessa data sabática. Que bom que você está aqui com a gente. Você também que nos assiste posteriormente, né? Nós não estamos mais transmitindo ao vivo, também para que esse momento fique de maneira exclusiva e especial aqui, para aqueles que realmente querem estar logo nos primeiros momentos, né? Só um recordo antes de nós fazermos uma breve oração. Aqui da semana que vem nós vamos fazer a transição para o aplicativo Microsoft Teams. Então, já vá tentando baixar aí, tentando se acostumar com esse aplicativo, para que próxima semana nós entremos através dele, porque a assinatura do Zoom estará sendo descontinuada e nós vamos estar usando o aplicativo Zoom, Teams agora, ok? Eu vou mandar de novo o link para que você consiga baixar e instalar. Vou pedir para a pessoa chamada Lourdes, que está aqui conosco. Seja bem-vindo, Lourdes. Ou bem-vinda, né? Não sei se é homem, se é mulher. Você poderia fazer uma breve oração para nós iniciarmos aqui? Assim, o pastor, a minha esposa, ela é meio, assim, envergonhada e tal. Ela, nesse momento, ela não vai poder fazer, assim, outro dia, quem sabe, né, ela, ok? Tá certo. Então, João. Bom, João. Oremos então. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma semana que se encerra. Obrigado pelos trabalhos, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Obrigado pelo esse estudo, pelas pessoas que estão fazendo parte neste momento e as demais que não puderam, por um motivo ou outro, não estar presentes agora, nesta manhã sabática. Que o Senhor esteja no controle de nossas vidas, nos ensinando e nos dando o caminho certo, o caminho correto, para seguirmos nossas vidas conforme a tua vontade. Que o Senhor seja o timoneiro desse nosso barco chamado vida. Que o Senhor esteja no controle, nos abençoe grandemente e te agradecemos por essa semana que passou, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pela natureza, por todas as coisas que são obras da tua criação. Que o Senhor esteja no controle de nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje é o irmão Valdir, né, que estará coordenando para nós aqui esses momentos de discussão. A temática hoje é o capítulo 9, né? Como nós já tínhamos colocado ali no grupo. Então, irmão Valdir, fique à vontade até 5h45, onde a gente começa as orações, tá? O irmão Valdir, ele é amigo da irmã Edi e já está aqui conosco também, né? E ele é membro, se eu não me engano, da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Divinéia, distrito de Imbituba. Não sei se é dali ainda. Mas aí ele faz as correções necessárias aí. Então, meu irmão, é contigo. Que Deus te abençoe, te use, te proteja e te guarde. Se possível, deixa a sua face aí pra gente poder te ver, né? Não, não. Vamos ver se vai aparecer. Bom, Tá tudo preto.
Certo, está num lugar muito escuro. Não, como é que eu tô? Ah, já sei o que que é. Eu acho que o notebook, ele... Ah, apareceu a Margarida. Agora apareceu. Apareceu a Margarida. É, tá. Tá bom assim? Ué? Vou de novo? Ué? Bom dia. Olá, meu irmão. Bom dia. Ah, apagou. Só um minuto. Sejam Bom dia, bem-vindos e bom bem-vindas. dia, feliz sábado, irmão. Amém. Feliz sábado. Bem, Amém. Bom, espero que não vai apagar mais ali. Bom dia, pessoal. Um feliz sábado, né? E que possamos, acima de tudo, sentir, né, a presença do Senhor aqui, tá bom? Possamos ouvir a Amém. voz de Deus, né? Essa é a ideia, né? A gente chegar a um ponto assim, de uma comunhão tão forte com Ele, que a gente possa sentir a presença dele assim pertinho da gente. Esse é o propósito, tá? Da entrega, da comunhão, né? E, bom, vamos abrir a palavra em Mateus capítulo 20. Caiu de novo. Mateus capítulo 20. Vamos lá. Mateus 20, primeiro livro do Novo Testamento. Eu até achei que não ia estar bom para esse momento, que eu peguei uma gripe, uma rinite, né? Ontem, e estava bem atacado. Mas um pouquinho melhor. Mateus capítulo 20. Acho que todo mundo, não sei se já achou, enfim. Sim, eu não sei, a irmã está procurando ainda ali. Assim, o pastor, me ajuda aí na questão. De repente alguém quer falar, de repente eu estou aqui e não consigo ver, né? Pastor, só tem um pessoal que quer falar. Tá bom, se quem levantar a mão, eu te ajudo sim, fica tranquilo. Ok, então, tá bom. Então. Vamos dar assim como estamos, vamos fechar os nossos olhinhos aí, vamos conversar com Deus. Obrigado, Senhor, porque tem sido bom com cada um de nós e continua, Pai, nos guiando, nos montando, nos cuidando e, acima de tudo, nos preparando para o céu. Queremos agora, nesse momento, ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai. Queremos sentir a Tua presença pertinho da gente, Pai. Cuida desses momentos agora. Abençoa-nos nesse sábado, Pai. É o que te pedimos por amor de Jesus. Amém. amém. Bom, então só dá um tempinho para fechar a porta. Enquanto ele fecha a porta, pastor, o ANAP não vai estar hoje, porque ele está num encontro lá em Charqueadas. Tranquilo, irmã. Eu esqueci o nome, ele disse o nome, mas eu me esqueci o nome do encontro lá. Tranquilo. Muito obrigado por transmitir a mensagem. Bom, então vamos lá. Mateus, capítulo 20, verso 28, diz assim: Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. A gente conhece toda a história, né? Que o próprio Cristo fez para nos salvar, para nos redimir. Eu acho interessante a questão da cruz, porque tem uma pergunta e todos sabem a resposta, né? A questão de quem sofreu mais, né? O pai ou o filho, né? Eu tenho certeza que naquele momento ali o pai queria estar lá pendurado na cruz, mas o filho que foi. O sofrimento do pai foi muito grande. Eu imagino, tem uma filha, né? Ela está lá na FAP. Antes era o IAP, né, pastor? Agora é a FAP. Ela começou esse ano lá. E eu daria a minha vida para minha filha. Se ela tivesse que morrer, não, filha, deixa que o pai vai no teu lugar. E Cristo fez isso, né? Cristo morreu na cruz para nos salvar. O capítulo 9, o tema, né? Título: Prazer de testemunhar. Deus é a fonte de vida, luz e alegria do universo. Então, vamos pensar assim, né? Se Deus veio, e o texto bíblico fala muito claro, né? Que ele veio para servir, né? Quer dizer, então, essa é a ideia de Deus. Quando Deus nos acha, na verdade, não é nós que achei Jesus, não.
E quando Deus nos acha, esse é o propósito dele. E a gente levar uma vida de serviço. E aí eu fico pensando, como assim levar uma vida de serviço? O que é que Deus realmente quer de nós? Qual é a ideia? Eu acho que todos leram o capítulo 9 do Caminho a Cristo, né? Qual é a ideia de Cristo? Como é que eu consigo servir? Eu tô aqui na página, não sei que está a página, 50, né? A página 50. Como é que é isso? Qual é o plano? Qual é o objetivo de Deus? Alguém poderia, assim, ajudar de alguma forma? Assim, vamos fazer assim, ó. Aquele que quiser, levantar a mão, quer falar alguma coisa, vamos ser breve para que todos possam participar juntos, né? Então, qual era a ideia de Deus? Quando Deus nos salva, quando Deus nos resgata. Eu estou falando individualmente, né? Por exemplo, quando Deus me achou, né? E eu aceitei Jesus Cristo como meu salvador pessoal. Qual era a ideia dele? Bom, a ideia era me salvar. Mas através de mim, qual era o objetivo dele? Alguém arrisca? Ô, irmão, a gente sabe que primariamente a vinda do Messias para cá é trabalhar a remissão do caráter do Pai. E lógico que ao redimir o caráter do Pai, automaticamente Cristo ele estaria salvando a gente do peso do pecado, da destruição que ele causou nesse mundo, né? Então, Jesus vem, redime o caráter do Pai, mostra quem é Deus, ele refuta as acusações de Satanás, nos salva por tabela e ainda nos dá o exemplo de viver uma vida consagrada a Deus, né, para a gente poder estar firme para sempre com Ele, não viver mais nesse mundo de pecado futuramente. Então, basicamente essas três coisas, né? Tudo por amor. Assim, ó, o texto bíblico diz que ele veio para servir, né? Ele, por exemplo, ele podia escolher anjos. Os anjos poderiam fazer o trabalho que ele quer que a gente faça. E que trabalho é esse? Ele nos salva para que através de nós possamos o quê? Salvar outros. Deus quer nos usar para essa finalidade. E assim, que Jesus é que salva, certo? Vamos pensar assim, Jesus é que salva. Eu não salvo ninguém. É o Espírito Santo que trabalha em mim. É Jesus em mim, certo? Então, para que eu possa ser um conduto para salvar o outro, e se é Cristo que salva, em mim não tem nada de bom, eu preciso o quê? Que Jesus viva em mim. Então, ele me salva para que através de mim outras pessoas possam ser alcançadas por ele. Aqui o capítulo 9 diz assim, ó, o Cristo tinha o espírito do amor abnegado de Cristo. Tem que estar em nós. E o que é um amor abnegado? Boa pergunta, né? Que a gente lê coisas que a gente nem entende. Que palavra é essa? Abnegado. O que é que vocês acham? Seria um amor abnegado? Porque às vezes eu falo, a irmã falou, achou que alguém quer falar? Um amor. Oi? Seria um amor assim que renuncia o eu próprio. Você vai fazer somente a vontade do Pai. Amor abnegado, de acordo com a irmã, e é isso mesmo, irmã, é uma das facetas desse amor, né? O amor abnegado é aquele que, olha só, eu deixo de fora o meu eu, a minha vontade, não é isso? E começo a fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente pare de pensar em nós, olhar para o nosso próprio umbigo e olhar para o outro, Próximo. para o próximo, né? Aí eu fico pensando, quanto tempo do nosso dia, da nossa vida, nós temos olhado mais para o próximo, né? Deixado a minha vontade de lado, porque às vezes a minha vontade é estar em casa, é não sair para o trabalho missionário. Está no conforto, está na minha zona de conforto, como diz os entendidos, né? Mas a ideia de Deus é essa, é um amor
altruísta ou usar de empatia com o outro. Empatia, o que significa empatia? Todo mundo sabe, né? Empatia é pensar mais no outro. Estar voltado para as necessidades do outro. E isso só vai acontecer se eu estiver cheio de Cristo, cheio do Espírito Santo. Porque uma pessoa que não está com o Espírito não tem vontade de fazer essas coisas. Porque essa é a vontade do Espírito, não é a vontade da carne. Aí eu fico pensando, o quanto do meu dia eu tenho buscado a Deus? O quanto do meu dia eu tenho passado tempo com esse Deus, para me encher desse Deus? E o mundo de hoje, irmãos, segunda-feira eu comecei o meu dia de trabalho, eu já estou no sábado. Assim, foi um abrir e fechar de olhos, foi um estalar de dedos, e já estamos no sábado de novo. Correria é tanta que às vezes nós esquecemos de passarmos tempo com Deus. E parece que a gente arruma tempo para tudo, mas não arruma tempo para Deus. Às vezes, outra coisa importante, às vezes nós achamos que por estar fazendo o trabalho na igreja, se envolvendo no ministério e fazendo as coisas na igreja, que as coisas na igreja possam acontecer, só isso, não é comunhão, não é relacionamento. Às vezes a gente passa muito tempo com as coisas de Deus, mas deixa de passar tempo com Deus. Aquele momento que a gente está ali só nós ali conversando, estando a sós com Deus, né? Que tempo... A ideia que eu penso aqui, quando diz o prazer de testemunhar, leva ao relacionamento com Deus, né? Será que eu tenho prazer de testemunhar, de falar de Jesus, de viver esse Jesus, de ajudar o outro, enfim, de ter... E está envolvido, Jesus, quando esteve aqui na Terra, era isso, ele estava envolvido com as pessoas, ele se esqueceu de si mesmo, né? E começou a pensar mais no outro. Então, esse primeiro momento é a ideia que o livro traz para nós, é que nós precisamos pensar mais no outro. O próprio Jesus, eu podia ler um outro texto aqui, mas diz que a comida e a bebida de Jesus, o que que era? O texto traz, o livro traz, né? A comida e a bebida de Jesus era o que que era? Era fazer a vontade do Pai. Pai. Como é que, por exemplo, Jesus fala em comida e bebida, tudo bem. A gente sabe que para nós, eu até estou com sede aqui, para nós mantermos o nosso corpo saudável, nós temos que nos alimentar, não é assim? Alimentar, boa alimentação, uma boa água, né? E, e se eu não fizer isso, eu vou ficar doente. Eu vou, por exemplo, parar, por exemplo, se é uma criança em desenvolvimento, e se ela não comer, não beber, não fazer exercício físico, ela vai atrofiar, ela vai parar de crescer. Por isso que eu fico imaginando, se a comida e a bebida era o estilo de vida de Jesus, era fazer a vontade do Pai, se nós simplesmente sermos cristãos de igreja, por exemplo, dentro da igreja, que é importante estar lá, mas se nós não exercitarmos essa nossa fé, como é que eu vou crescer? Como é que eu quero ter uma fé grande a tal ponto de viver o evangelho? É que, na verdade, eu não consigo viver o evangelho. Eu viver o evangelho. Eu não consigo fazer a vontade de Deus. Porque a vontade da carne é outra, gente. Então, eu preciso deixar Cristo viver em mim. O apóstolo Paulo já falava isso. O apóstolo Paulo, quando antes de Jesus começar a viver de fato nele, e ele pregava o evangelho, ele vivia, ele estava nas igrejas da época, nas casas. Só que nessa caminhada dele, o que é que ele dizia? Aquilo que eu sei que é para fazer, eu não faço. Mas aquilo que não é para fazer, eu vou lá e faço. Maldito o homem, né? O corpo da morte que está em mim,
nas minhas costas. Só que no final da carreira dele diz o quê? Não sou eu mais quem vive. Cristo vive em mim. Era Cristo vivendo em Paulo, né? Então, se eu quero realmente testemunhar de fato, se eu quero realmente que as pessoas vejam Jesus em mim, eu preciso passar tempo. Jesus fazia isso com o Pai, né? Jesus ficava as horas de madrugada na presença do Pai e depois ele saía para entrar em contato com as pessoas. E por isso que ele tinha poder, né? A palavra de Deus diz que na época dos apóstolos eles fizeram milagres, curaram pessoas. Esse é o Deus de hoje, gente. Onde é que estão os milagres? Onde é que estão as curas? Falta o quê? Falta poder. E quando falta poder, falta comunhão, falta relacionamento. E quando eu tenho comunhão, quando eu tenho relacionamento, a minha vida é uma vida de testemunho, uma vida de entrega, uma vida de compromisso. O que é mais importante para mim? Qual é o primeiro lugar na minha lista, né, do meu dia? Para a gente pensar, né? Quanto mais perto de Jesus, mais temos comunhão com Ele. E essa era a ideia principal dele. Tanto é que, quando o povo de Israel estava lá no deserto, o que é que Deus fez? Pediu para Moisés fazer um santuário. E onde é que foi esse santuário? Sempre quando eles paravam, eles montavam o santuário, e esse santuário era o quê? O centro do povo. As tribos ficavam tudo em volta, e o santuário era no centro. Deus sempre quis relacionamento. No Éden, gente. O Éden, quando Deus fez o homem no sexto dia. E no sétimo dia, o que é que aconteceu? Foi o dia de descanso. Mas o homem não estava cansado. A ideia de Deus não era descansar o homem, o corpo físico, mas era relacionamento. Sempre foi relacionamento. Porque Deus tem um plano para mim e para a tua vida, para que possamos ser luz nessa terra, sal nessa terra. Aí eu fico pensando, que tipo de luz eu tenho sido, né? Será que eu tenho iluminado a vida das pessoas, o caminho das pessoas? Será que como sal eu tenho feito a diferença? Será que como sal, aí é uma outra ideia que me veio agora, né? Será que como sal, porque o sal naquela época conservava os alimentos, né? Até hoje, né? Por exemplo, pessoal que não tem geladeira pode conservar os alimentos com sal. Será que o evangelho puro eu tenho na minha vida, no meu dia a dia, conservado esse evangelho puro? Na época dos apóstolos, na época que os discípulos lá se dividiam as coisas, tudo era em comum. Para a gente pensar um pouquinho, né, sobre isso, né? Eu queria que alguém participasse de alguma forma, né, para não estar só eu falando, né? Que tipo, tudo aquilo que a gente já falou hoje, tipo relacionamento, como é que está sendo o meu testemunho? Será que as pessoas conseguem ver Jesus em mim, né? Alguém poderia falar alguma coisa, enfim, para eu não ficar aqui falando, sendo um monólogo, como diz o pessoal. Pastor, me ajuda aí, pastor. Alguém aí, sei lá. Ajudo sim, irmão. Deixa eu dar um segundo aí para ver se alguém se manifesta. Não deixa você ficar Isso, sozinho, não. Fica tomar uma tranquilo. água. Alguém quer se manifestar? Esse capítulo, ele apresentou, né, o testemunho cristão como uma consequência natural da união com Jesus, né? O autor está dizendo aí. Então, o amor divino no coração, ele gera uma ação prática, ele gera serviço, ele gera abnegação, impacto sobre as outras pessoas, né? Então, É a isso. vida de Cristo é o padrão. Ele viveu para servir, não para ser servido. E o senhor leu ali Mateus capítulo 20. Então, Isso. o crescimento espiritual, ele ocorre pelo exercício. Ao abençoar os outros, o cristão também ele fortalece a sua própria fé. E a missão, ele não depende de talentos excepcionais, mas simplesmente de fidelidade no contexto em que cada pessoa está inserida. Já a omissão do serviço leva a uma certa estagnação espiritual.
E aí a prática do serviço promove crescimento, estabilidade e alegria na vida do crente. Assim, o pastor falou ali que ninguém não precisa do dom extraordinário. Às vezes a gente acha, por exemplo, eu fico pensando, sabe? Para mim, né? O serviço mais importante, por exemplo, numa igreja, quando tem um culto e tal. Para mim, por exemplo, se eu tô entrando numa igreja, né? Primeira vez que eu estou indo na igreja. Existe uma frase que todo mundo usa, né? A primeira impressão é que fica, né? Aí eu lembro do quê? A primeira impressão é que fica. Qual é o trabalho na igreja que é que é a primeira impressão, é o primeiro momento que chega? É a recepção? Recepção, acolhimento, A recepção, né, irmã? A o aco- recepção, se eu tenho uma boa recepção, alguém ali caloroso, alguém simpático, que abraça, que cuida, que vai querer voltar. Então, quer dizer, Deus quer usar você aonde Ele colocou você. Assim que funciona. Por exemplo, a parábola dos talentos. Lembra a parábola dos talentos? Deus, lá o dono o empresário lá deu 5 talentos para um, 2 para outro e um para outro. Isso mostra para nós o quê? E a questão aqui é que todos receberam talentos. Todos têm um dom, gente. Não importa qual seja. Às vezes, o dom de uma pessoa é só de hospitalidade ou de abraçar, ou de abrir aquele sorriso gostoso. Quer dizer, isso é importante. A questão dos talentos ali não era não era quanto cada um ia adquirir mais do que. Não. Como diz o pastor, era fidelidade. Como é que está a tua fidelidade com Deus? Sabe, nós somos chamados para uma missão. Precisamos participar da missão. Às vezes, quando falo em missão, a minha filha já ligou para mim lá da FAP, pastor, e quer ir para a missão. Ela fez 18 anos agora em março, né? E parece ter uma missão agora fora do país, né? E a gente, quando fala em missão, a gente pensa muito nisso, nesses missionários que saem, vão para outros países ou para outros estados, e ficam lá um ano e tal. Mas, na verdade, Deus nos chamou para a missão e essa missão começa onde? dentro de No casa lar. e no Dentro. porta Aí, da porta da casa. como é o nome da irmã? Eu, É, Marisa, Marisa. Ô, irmã Marisa. A irmã Marisa acertou no alvo, né, irmã? Hum? Quer dizer, a nossa missão começa em casa, na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade, na escola onde eu estudo, no trabalho. Quer dizer, aí eu fico pensando, desses todos os lugares que a gente falou aqui, qual é o mais difícil de a gente testemunhar? Qual é o mais difícil de a gente dentro de casa. dentro de casa, irmã? Por que dentro de casa, irmã? Desculpa a pergunta direta para a irmã, né? Eu não gosto de fazer isso. Mas a irmã está querendo falar, eu vou aproveitar a irmã. Por que dentro de Porque, casa? porque, ai, como diz aquele ditado, né? O velho deitado lá. Vai lá. É, o espeto Santo de casa não faz milagre. Ou é, espeto, que é espeto, que a irmã ia falar do espeto, que eu não sei. casa de ferreiro, espeto de pau. Ah, tá. A irmã lembra da época, a irmã com certeza lembra que a irmã passou esse momento, né? Foi em 2021, se eu não me engano, da pandemia. Uhum, Lembra? Lembra que quando nós íamos na igreja, a gente tinha que botar máscara? uhum. Lembra? Eu brincava com a minha esposa, né? Eu ia de máscara para a igreja, né? A gente botava máscara, quer dizer, a hora que chegava lá na igreja, eu era obrigado a botar máscara, né? E botava máscara. E quando chegava em casa, aí a gente fazia o quê quando chegava em casa? Jogava massa. Tirava a mão. Tirava a máscara. Aí a palavra certa, tirava a máscara. Ô, nega, agora sim a gente está vivendo o cristianismo. Gente. Na igreja a gente bota uma máscara, né? E em casa a gente tira a máscara. Em casa nós somos aquilo que somos. Quer dizer, na igreja eu vou de gravata, vou de terno bonitão, tal, né? Eu fico até menos feio, irmã. E assim, só que parece que é uma casca, né?
Em casa, eu sou o que eu sou e pronto, né? Quer dizer, a maior luta nossa é sermos cristãos dentro de casa. É, aí eu fico pensando, será que a minha filha, a minha esposa, conseguem ver Jesus em mim? Tá entendendo? Quer dizer, que tipo de cristianismo eu tenho vivido dentro de casa? Será que os meus vizinhos me têm como bom vizinho? Olha só, Tá irmãos, na paz, vai. a, a dependência que nós Não vai dormir temos no de volante. Cristo em mim, em nós. Estão entendendo? Como nós não somos nada. Como a nossa justiça diz lá em Isaías, a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Que tipo de cristão, irmãos, nós estamos vivendo? O que falta para a gente ser de fato testemunhas? Sabe, a gente gosta muito de ser, sabe o quê? Advogados, né? Como se nós fôssemos advogados de Cristo. Nós queremos defender a palavra, nós queremos Mano, minha chave tá aí. defender Cristo, abrimos a palavra para as pessoas. Não, mas aqui está Quer dizer que escrito. eu não. Ei, Pode ei, ir lá, já vou ei. lá fechar, porque eu só vou conseguir mexer com isso depois que sair daqui. Deus não quer advogados. Deus quer testemunhas. Se ele E como não. diz o livro do O rei, Apocalipse, esse Jesus, ele é, é testemunha fiel e verdadeira. Ora, se eu tenho de refletir Cristo na minha vida, essas pessoas têm que ver Cristo na minha vida. Eu preciso ser o quê? Uma testemunha fiel e verdadeira, como Cristo foi. meu É Valdir, Oi, diga, fala aí. olha que interessante, né? Voltando ali para que o senhor falou ali sobre a questão do talento, né? É, dentro do contexto bíblico, acho que a gente não tem como saber exatamente, mas é aproximado. Muitos não sabem, mas o talento não era uma moeda. O talento era uma unidade de peso, uma unidade, né? Então, por exemplo, Talento, né? o Talento. talento hebraico no Antigo Testamento ele poderia variar em 34, 36 quilos. Já o talento grego ou romano no Novo Testamento ele seria entre 26 a 30 quilos. Então, por exemplo, se você pega essa unidade de medida, um talento seria em torno de 6.000 denários. E 6.000 denários é mais ou menos o salário de um ano de trabalho. Esse talento podia ser de metal, né? Quer dizer, era de metal, ouro, prata ou outro material, né? Então, um talento equivale a cerca de 16 a 20 anos de trabalho de uma pessoa. É muito dinheiro, né? Se você ganhasse, por exemplo, se você ganha mais ou menos R$ 100 por dia, 6.000 dias dá R$ 600.000. Então, quando você pega essa equivalência de peso, né, Sim, de uma maneira conservadora, hoje a grama do ouro é R$ 350, mais ou menos, a da prata é 450. Então, nós estamos claro. falando de um valor aí equivalente a, se for em ouro, cerca de mais ou menos aí, cerca de, quem sabe, 12 milhões. E se for em prata, cerca de R$ 160.000. Viu? Não é pouco dinheiro, entende? Então, é uma coisa interessante se saber dentro dessa parábola. Aham. Bom, mais alguém teria alguma coisa para falar aí? Ou não? Por exemplo, vamos pensar assim no. Que às vezes a gente parece que é cristão, né? Testemunhar. Não vou testemunhar. A gente está falando de testemunho. Não vou viver isso aí, mas eu tenho que. A ideia realmente é essa, né? É viver, né? Não é assim, eu vou na igreja sábado e depois do almoço eu dou. Eu estou falando eu, né? Eu, depois do almoço, no sábado, é o dia que eu consigo dar uma cochilada, às vezes durante a semana também. E depois eu saio para fazer um trabalho, visitar alguma coisa desse tipo, enfim, e tal. E quando dá certo, né? Aí eu vou à igreja até meio-dia, aí eu almoço e saio à tarde para. Agora eu vou testemunhar. Mas isso não é ideia que Deus passa para nós, né? O cristianismo, e quando eu falo em cristianismo, o cristão, o verdadeiro cristão, eu acho que é o serviço cristão, o serviço cristão é o livro, o serviço cristão, né, pastor?
o Serviço Cristão, o nome do livro é esse, se eu não me engano. Tem Diz esse que... livro. É isso? É isso? Existe esse livro, sim. Existe, né? O Serviço Cristão, eu tenho até um ou dois. Fala que todo cristão nasce no reino de Deus como um missionário. Como um missionário. E assim, a gente tem que entender que o cristianismo não é uma teoria, não é algo que a gente faz num dia, no outro não, não. A ideia é o plano de Deus para nós cristãos, para aqueles que servem ao Senhor Jesus, é um estilo de vida. É um estilo de vida. Ser cristão é um estilo de vida. É como se fosse um pé de laranja. O pé de laranja, ele vai dar laranja. O cristão, o verdadeiro cristão, o verdadeiro cristão nasce no reino do céu como missionário. Parece que tem essa palavra, esse termo verdadeiro, né? Eu acho interessante, né? Porque quando fala em verdadeiro cristão, quando fala em um amor abnegado ou desinteressado, né? Eu fico pensando, bom, o amor desinteressado. Então, se existe o amor desinteressado, existe o amor o quê? Interessado. Não é assim? Né? Aí eu fico pensando que qual é o interesse meu em ser cristão? Por que que eu vou à igreja? Por que que eu faço o trabalho missionário? Estou entendendo? Qual é o motivo que está por trás disso? Né? Às vezes a gente faz as coisas. Quando eu digo a gente, eu não estou dizendo que somos nós aqui. E pode ser um de nós, mesmo estando na igreja ali a vida inteira. Às vezes é por interesse. Às vezes nós fazemos as coisas para ser melhor do que o outro, para glória própria. E a palavra de Deus diz o quê? Fazei tudo para a glória de quem? De De Deus, Deus. Do gente. Pai. Do Pai, de Deus, né? Sabe? E quando fala em amor desinteressado, sabe o que eu lembro? Mateus capítulo 25. Lembra lá a história de Mateus capítulo 25? Depois eu não vou ler aqui, mas depois vocês lêem em casa, enfim. Diz que em Mateus 25, Deus separa aquele que é cristão de fato, né? Aquele que serve não por interesse, mas por desinteresse, aquele que serve não para ser salvo, porque a gente, essa linha é muito tênue, meus irmãos, minhas irmãs que estão aí. As obras que eu faço não salvam. Bom, mas como assim? Mas para que as obras então, se a obra não salva? Mas lá nos últimos dias, na volta de Jesus, ou no último dia, as obras vão evidenciar quem está salvo. É uma consequência de ser salvo. Mas eu posso estar fazendo a vontade de Deus para ser salvo. A ideia não é essa. A ideia eu faço porque eu já estou salvo. E Mateus 25 fala isso, né? Mateus 25 diz que Jesus separa os seus da direita, vinde benditos de meu Pai, possui por herança, o galardão que estava preparado desde o papã, porque tive fome, desse um meio, estava nu, me vesti, estava na cadeia, fosse me visitar. E se nós olharmos esse verso lá, eu acho que é 40 e poucos em diante, quando Jesus fala para esses da direita que estão salvos, sabe qual é a resposta deles? Não é do Senhor que fizemos isso. Como assim? Isso é amor desinteressado. É você fazer sem interesse. Assim, é o fruto do cristão. É fazer a vontade do Pai. É abraçar o outro. É botar o outro em primeiro lugar. E se nós lermos, continuarmos a leitura, diz que ele pegou um pessoal e botou para o lado da esquerda e falou as mesmas coisas. E ele disse, mas quando, Senhor, foi isso que a gente não... Né? Então, assim, para a gente pensar hoje, né? Deus não nos salvou e nos deixou onde estamos hoje por acaso, não foi por acaso. Onde você mora hoje aí no seu bairro, na sua rua, Deus tem uma missão. E a missão nada mais é, irmãos, de refletir o caráter de Cristo na minha vida.
as pessoas, sabe, eu estou chovendo no molhado, né? Estou falando coisas aqui que todo mundo já ouviu, a careca de saber, uns estão até careca de saber, né? Mas a, a ideia é realmente fazermos a diferença. Uma historiazinha para a gente encerrar, pastor, pequenininha. Eu acho que todo mundo já ouviu essa história, mas a gente aprende com o repeteco, né? E assim, ó, chegou um casal, vamos imaginar um casal, uma associação, no escritório, numa igreja, enfim, e pediu o batismo. Só que esse casal e o pastor ali começou a fazer várias perguntas, e o casal nunca tinha ido à igreja, o casal nunca tinha lido o Espírito de Profecia, o casal nunca tinha feito um estudo bíblico. Sabe? Aí o pastor, aí o pastor falou assim, mas não posso? Como é que eu vou batizar vocês se vocês não fizeram, vocês não fizeram? E o pastor foi falando ali os itens. Aí vocês sabem o final da história, né? Só para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Não, mas eu quero ser batizado porque eu quero servir o mesmo Deus do meu vizinho. Uau! Isso é coisa extraordinária, gente. É você ficar 15 minutos conversando com alguém e nesses 15 minutos, meia hora, você não falar nada de Jesus. E de repente, no final desses 30 minutos, essa pessoa que você está conversando, de repente olha para você e diz o seguinte: olha, você é cristão, né? Mas você não falou nada de Jesus. Você falou da conversa corriqueira do dia a dia. Aí você olha para essa pessoa e pergunta: mas como assim? Por que você está perguntando isso? Aí não é pelos brilhos dos olhos, pelo brilho dos teus olhos. Uau! Não foi pela minha roupa, não foi por eu ter falado de Jesus, mas ele sentiu a presença do Senhor nos olhos daquela pessoa. Isso é cristianismo, gente. Lógico, eu não estou falando aqui que aquilo que eu visto não é importante. Claro que é, que Jesus vê o coração. Mas as pessoas ao nosso redor veem o nosso estilo de vida, aquilo que vestimos, aquilo que comemos, aquilo que bebemos, aos lugares onde vamos, né? Enfim, mas eu posso fazer tudo isso, ir à igreja, botar uma boa roupa, comer a comida certa, falar as palavras certas na hora certa, sem Jesus. Mateus capítulo 7, né, pastor, diz, né? Também a questão do último dia, né, que Deus não deixa algumas pessoas entrarem, e eles falam, como eu não posso entrar? Profetizei em teu nome, fiz maravilhas, curei, expulsei demônios. Isso é tudo coisa de Deus ou não é? Claro que é. Mas esses não tiveram parte no reino. E aí? Possamos refletir sobre isso, irmãos, né? Viver o evangelho. Não é pregar o evangelho. A palavra de Deus diz aí de pregar o evangelho por todo mundo, Mateus 28. Mas assim, antes de pregar, eu tenho que viver. Antes do ir, eu tenho que ir a ele, né? E de pregar o evangelho, Mateus 28, depois Mateus 11, diz o quê? Vinde a mim. Eu primeiro tenho que ir a Jesus, me encher de Jesus, estar cheio, transbordando de Cristo. E aí sim eu vou sair para o trabalho. Essa é a ideia. Que Deus, eu não sei se alguém tem alguma coisa a falar agora, enfim, fique à vontade, né? Mas a ideia é essa, né? A gente está muito preocupado em testemunhar, tem que pregar o evangelho, tem que ajudar os outros, tem, mas pelo motivo certo, não esqueçam disso. E o motivo certo só vai vir quando eu estou cheio do Espírito, quando eu estou cheio de Cristo. Aí vai ser um amor desinteressado, vai ser algo assim espontâneo, não é algo forçado, tá? Ah, eu vou porque eu tenho que ir, porque se eu não for, o pastor vai me puxar a orelha. Não é isso. Cristianismo, evangelho, estilo de vida. E quando Cristo verdadeiramente habitar em mim, o outro é mais importante. Quando o Espírito de Cristo viver em mim, eu vou usar
as palavras de João Batista. Quando os discípulos de João Batista chegaram para João Batista e disseram: João Batista, tu não está vendo o que está acontecendo? Tu está cego, rapaz. Ó, esse tal de Jesus, vai ver o pessoal que está seguindo ele lá. Os teus discípulos são tudo para ele? Não vai fazer nada? João Batista, naquele momento ali, disse: não, tem que fazer alguma coisa, vou chamar o pastor. Está errado. Está fundando outra igreja, tá? Aí a nossa igreja vai ficar sem ninguém? Como é que vai ser isso? Está querendo tirar o meu lugar? Não, o primeiro ancianato é meu. Eu fui a vida inteira ancião nessa igreja, como é que ele está querendo chegar e já chegando agora e já quer sentar na janela? Não, vamos, vamos, vamos marcar uma comissão e o pastor tem que saber disso. Sabe o que João Batista falou? Eu sei que vocês sabem. João Batista disse assim: ó, que ele cresça e eu diminuo. Isso é espírito de cristão, de cristianismo. Isso é testemunhar. Né? Não precisamos ter medo. As pessoas chegando na igreja com talentos ou com dons maiores que o nosso. E quando isso acontece, amém por isso. Amém. Amém. Que pessoas estão vindo para a igreja com talentos, com dons maiores que podem glorificar o nome do Senhor. Sabe, não é momento de puxar tapete, de tirar, não, porque o meu cargo é ninguém. Gente, precisamos viver o cristianismo na minha casa, no meu trabalho, na minha escola. Mas eu preciso viver o cristianismo também dentro da igreja. Precisamos ser cristãos de fato. E que o Senhor Jesus possa ser visto na minha e na tua vida. Amém. Amém? Amém. Amém. Podemos fazer um Papai do Céu? É isso, pastor? Não sei. Isso, irmão, funciona assim. Vai funcionar. Até às 6 a gente vai estar em conexão com Deus em oração, né? Eu faço a última oração. Depois da última oração, a gente tira print da tela, né? E depois a gente faz a gente põe um louvor aqui para tocar. E aí encerra aqui o encontro. Mas, de antemão, já quero agradecer ao senhor pela sua disposição, por ter trazido para nós essa boa discussão. Louvado seja Deus. Amém. Mas eu oro agora, não? Isso, pode começar com o senhor e depois, na sequência, sim, o pessoal vai sendo tocado e quem quiser ora. Eu oro e depois outro ora, e depois outro ora, e depois outro ora. Isso, exatamente. Isso mesmo, tá bom, tá bom. Agora eu tô lembrando, semana passada eu participei aqui, mas eu tô ficando velho, acabado, né? Aí eu acabo esquecendo essas coisas. Vamos fazer uma oração, então. Todo mundo de olhinho fechadinho, velho. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de estarmos na tua presença. Continua, Senhor, trabalhando em nós. Às vezes estamos tão tarefados no dia a dia que esquecemos de estarmos realmente na tua presença e em comunhão forte contigo, Pai. Por isso, Senhor, abre as janelas dos céus, derrama bênçãos sobre as nossas vidas, os nossos lares. Coloca, Pai, no nosso coração, Pai, o desejo, sim, ardente, Senhor, de estarmos na tua presença, de sermos completamente dependentes teus, Pai. Queremos colocar as nossas vidas em tuas mãos, ó Pai. E usa-nos, ó Pai, por onde quer que andarmos. Que as pessoas possam ver Jesus em nós, mesmo que não venhamos a falar nada. Mesmo, como disse, se eu não me engano, Lutero, né? Pregue o evangelho. Se for preciso, fale. E possamos viver esse Cristo dia a dia, Pai. E que as pessoas possam ver Jesus em nós, Pai. Guarda-nos no restante desse sábado. Usa-nos, ó Pai, conforme a tua vontade. E acima de tudo, Senhor, queremos ouvir a tua voz. Queremos ser tocados por ti, Pai. Por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amado Amém. Grande Continuando na tua Ede presença. Maria. Oi, bom dia. Vou orar então. Bondoso Deus, amado Pai, obrigada, Pai querido, por essa mensagem, por esse despertar. Obrigada, Pai querido, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, ó Deus. Amém. E que o Senhor nos ajude, Pai querido, a testemunhar de Ti,
principalmente para os nossos vizinhos, principalmente na nossa casa e na nossa igreja também, para os nossos irmãos, onde a gente tem esse convívio semanal que é tão maravilhoso. Que nós sejamos testemunhas, verdadeiras testemunhas tuas, Senhor. Deus querido, obrigado, Deus querido, por essas oportunidades que temos sempre de aprender mais e mais de ti. Fica conosco neste santo dia, ó Deus, que o teu santo e bom Espírito atue grandemente no nosso coração, no coração dos nossos irmãos, para daqui a pouco, ó Deus, estarmos reunidos na tua casa de oração. Abençoe, ó Deus querido, as pessoas doentes, as pessoas acamadas que não podem ir para a tua igreja, mas que eles sintam, ó Deus, no lar deles, talvez no leito, a tua presença viva, Pai querido. Abençoe, ó Deus, a nossa família. Abençoe, ó Deus querido, a nossa nação. Guarda-nos, ó Deus, na tua presença. Que seja a nossa companhia, o teu Espírito Santo, teus santos anjos. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus eu oro, agradeço e confio. Amém, Senhor. Amém. Amém. Assim seja. Amém. Continuando em sua presença, Pai, obrigada por essas palavras maravilhosas que vêm contra o nosso coração, porque nós aprendemos, Pai, que temos que ter o prazer de testemunhar, o prazer de viver para a obra do Senhor, e sendo que isso não é dom de nós, vem de Ti, Pai. Quando estamos juntinho do Senhor, tudo é automático, tudo é prazeroso, tudo é com muito prazer. Então, Pai, devemos fazer uma revisão na nossa alma. Se nós não estivermos com o prazer de Te amar, de Te buscar, testemunhar, pregar o Evangelho, significa que nós ainda não entendemos a essência do verdadeiro amor que o Senhor quer para cada um de nós. Por favor, Pai, fala ao nosso coração, porque é a nossa vida que tem que ser realmente, Pai, um testemunho fiel para o outro aí fora. Porque não adianta nada a gente falar bonito, com eloquência, mas se o testemunho não vem não vive a realidade do que somos. Então, Pai, eu imploro as nossas vidas em Tuas mãos. Ajuda a gente a estar assim ligado à fonte da vida e assim, sendo assim, daremos muito fruto, Pai, porque não somos nós que podemos produzir, mas o Senhor que produz por nós. Pai, abençoa cada um desse grupo, Pai. Ajuda a gente, estamos na reta final, Pai. Só falta mais um pouquinho só. E ajuda a gente, assim, ter força para testemunhar, principalmente, Pai, para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos vizinhos, nossos amigos. Porque se nós não testemunharmos para o nosso próximo, jamais testemunharemos para os de fora. Porque é o Senhor que dá esse fruto para a gente. Então, Pai, obrigada pelo estudo, obrigada pelos livros, obrigada pela palavra, obrigada pela comunhão com o Senhor. Mas ajuda a gente, Pai, porque é só através do Seu Santo Espírito é que nós podemos ter força e poder, porque sozinho não temos nada, mas juntinho do Senhor tudo é diferente. Então dá força para a gente sempre buscar, aprender, vivenciar, ter força, Pai, porque para ficar agora, levantar cedo, estar aqui, foi o Senhor que nos ajudou, porque o eu da gente não quer, mas através do seu Santo Espírito, ele incomoda e ele nos direciona e nós temos que ser pessoas que pelo menos damos ouvido ao Espírito Santo.
Pai, obrigada por tudo isso, porque é o Senhor que faz isso por nós. Continua conosco, Pai. Hoje é um dia abençoado, é um dia diferenciado. Conduza os nossos pensamentos, nossos passos, nossa vida, tudo diante do Senhor. E unja, Pai, unja esse grupinho, unja cada um, o lar de cada um, e a disposição, Pai, de nós estar sermos sempre prontos a te servir. Perdoa-nos e obrigada por tudo, por Jesus. Amém, Pai Santo. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amado Pai, continuando na tua presença, Senhor, agradecendo pelo explanamento do que o irmão falou ali, muita coisa. A gente sempre aprende, e o que já aprendeu e com o tempo esquece, a gente reaviva para nunca esquecer, Senhor, que Amém. testemunhar é a gente ser, como ele disse, o brilho, que os outros vejam o brilho de Cristo em nós. Amém, Pai. Hoje em dia está bem difícil isso. E quero agradecer também a Deus pelo, pelo trabalho que o ANAP foi fazer lá em Charqueadas. Eu esqueci o nome. Não é Aventuria, é outra coisa. E que seja feita a tua vontade, Senhor, e que saia tudo de acordo conforme o teu desejo, Pai. Amém, Pai. Agradecer também, porque estou me livrando de uma virose, foi uma virose dupla que me deu agora, virose intestinal e, e respiratória. Eu pensei que eu ia partir dessa, porque foi muito triste, Amém, Pai, pelos cuidados. não posso nem me lembrar, porque graças a Deus, agora ontem, hoje, eu já estou melhor. Graças a Deus, Amém. e, e agradecer por tudo. Agradecer. E para que a gente continue, Senhor, não só nos encontrar no sábado para falar de Jesus, mas nos encontrarmos com Jesus todo instante, todo dia, toda hora, sempre. Nunca esquecer, Amém. nunca esquecer dele, porque Amém, Pai. é só ele que nos mantém na presença dele. Amado, Amém. se for da tua vontade e teu querer, Senhor, e abençoa, Senhor, esse grupo e as pessoas que estão aqui e os que estão necessitados da tua presença, Pai, seja na saúde, seja na, na força espiritual. Acompanhe, Senhor, este grupo e que ele venha se alastrar, que não fique só entre. Que ele aumente, Senhor. Se for da tua vontade, Amém. desde já te agradeço, que eu te peço em nome de Cristo Jesus, seu amado Filho. Amém. Sim seja. Deus seja Amém. louvado. Amém. Mais alguém? E não havendo mais alguém, então eu faço a última oração. Paizinho querido, este momento aqui com os queridos irmãos, queremos agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de revisarmos textos das sagradas palavras do testemunho de Jesus. Estamos estudando aí os capítulos do livro Caminho a Cristo. Senhor, e nessa ocasião a gente, ao estudar esse tema, né, que veio falando a respeito de muitas coisas importantes, dentre elas a questão do testemunho, como parte geral, percebemos que temos que reconhecer diante do Senhor que muitas vezes temos retido aquilo que deveria fluir de nós, pelo seu poder.
Nós temos recebido a Amém. luz, mas nem sempre a transmitimos, Senhor. Acumulamos conhecimento, mas nem sempre transformamos em serviço. Então confessamos que quando nós omitimos isso, nossa vida espiritual enfraquece e perde a sensibilidade. Então, pedimos que o seu amor não permaneça apenas como conceito na nossa mente, e se torne força ativa no nosso coração. Coloque em nós, Senhor, o mesmo Amém. Espírito de Cristo, que não viveu para ser servido, mas para servir. Ensina-nos, Senhor, a viver de uma forma intencional, atentos à necessidade real das pessoas ao nosso redor. Ajude-nos a abandonar a passividade espiritual, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Dá-nos discernimento para identificar onde devemos agir, coragem para nos envolver em constância para permanecer servindo, mesmo quando não houver reconhecimento. Coloca diante de nós pessoas específicas para que venhamos investir tempo, atenção, cuidado a elas. Queremos que a nossa fé se torne visível em atitudes concretas e que venhamos abençoar outras pessoas. Sejamos também Amém. transformados e fortalecidos por Ti, Senhor. Livra-nos da ilusão de crescimento sem entrega, Senhor. Que entendamos na prática que a vida espiritual se expande quando é compartilhada. Forma em nós um caráter abnegado, disposto a dar mais do que receber e servir mais do que ser servido. E que, ao vivermos assim, nossa vida revele de forma clara que estamos unidos em Jesus Cristo. Em nome dele. Amém. 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 Tudo bem, irmãos. Vamos tirar nosso print aqui na tela? Quem quiser aparecer, sorrindo aí, é só ligar sua câmera. E faremos isso em 3, 2, 1. Sorria. E deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Perfeito. Então, muito obrigado a todos. No próximo encontro estaremos estudando o capítulo 10. Tá? Eu não me lembro quem está. Eu acho que, se não me engano, minha mãe que está aí, uma próxima pessoa que estará trazendo a mensagem para nós, coordenando a oradora. E finalizamos aqui com o louvor, então. Graça e paz a todos. Te pedir para limpar meu coração com tua graça. Pai, faze dele um bom lugar para que possas habitar com tua glória.